Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Academia Brasileira de Direito. Eu sou Fábio Capilé, secretário-geral da Academia Brasileira de Direito e coordenador dos sistemas de lives. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a diretoria da ABD, na pessoa do seu presidente Roberto Vitor, por toda a confiança e empenho no sentido de promover o debate jurídico e a difusão cultural em todo o país. A Academia Brasileira de Direito, fundada em 2019, ela é composta por 40 acadêmicos e nasceu fruto de um movimento de todas essas pessoas imbuídas de um único objetivo. Hoje, nós teremos aqui Bezerra, representando o estado da Paraíba. O tema de nossa live é o direito constitucional e administrativo, direitos fundamentais e dispensa de licitação. Diego Vasconcelos é professor assistente da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, doutorando em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, membro do Centro de Estudos Rício, da Itália, e membro da Academia Brasileira de Direito. O segundo é nada mais, nada menos que Ricardo Bezerra, que é advogado público da FUNESC, da Paraíba, ex-presidente da Academia Paraibense de Letras Jurídicas e membro da ABD. As pessoas que estiverem neste momento no chat, peço que se inscrevam em nosso canal e façam suas manifestações e perguntas, que essas serão lidas e encaminhadas para as respectivas respostas. É importante dizer, mais que nada, sobre o aspecto do objetivo da academia. A academia ela é plurima. Ela possui 40 acadêmicos, né, considerados imortais, e também possui o quê? 27 cadeiras que são reservadas para as 27 unidades federativas, ou seja, a academia possui representação em todos os estados do nosso país, sendo que 13 cadeiras são ocupadas por juristas consagrados no território nacional. Então, para a gente não alongar muito nas nossas considerações, nós vamos colocar aqui como expositor, de forma primeira e primária, Diego de Paiva Vasconcelos, que tratará da seguinte temática: direitos fundamentais, garantia e exceção. Diego Vasconcelos, nosso grande jurista, a palavra é toda sua. Agora estamos ok. Obrigado, Fábio, pelo convite. Prazer estar aqui com você e também com o doutor Ricardo Bezerra, que prescinde de maiores apresentações e ostenta uma qualidade que nenhum de nós outros temos. É paraibano, é da boa Paraíba, é da de João Pessoa. O meu tema de hoje é direitos fundamentais, garantias e exceções. E ele começa de uma pergunta muito simples: como é possível garantir o direito? Todas as constituições modernas, já entraria num outro problema se existem constituições não modernas, mas todos os textos constitucionais produzidos na modernidade, aqueles de influência da matriz europeia, continental, de matriz americana, consta a palavra garantias. Essa palavra se tornou, principalmente a partir dos anos 70, foco de um grande debate sobre a efetividade dos direitos fundamentais, e tem em torno dela uma escola que se reconhece como garantista. O meu ponto, longe disso, é entender por que em determinado momento, ou se isso não teria acontecido antes, se precisa dizer que o direito é garantido. Explico. Se nós tomarmos as primeiras declarações de direito, seja a Magna Carta,
seja as warrants do século VIII e IX na Inglaterra, e outras declarações que foram feitas, jamais se referiu ao direito como algo que necessitava ser protegido, não expressamente. Mas, em determinado momento, as constituições passaram a carregar esse termo, os direitos garantidos. Por quê? Porque, a partir do fim do século XVIII, os textos constitucionais, ao se referirem a direitos fundamentais, falam da necessidade de proteção desse direito. E esse é o meu ponto central. O primeiro ponto de partida dentro desse capítulo seria investigar o trajeto histórico do termo garantias. O termo garantia vai surgir no direito medieval como a latinização de WRANT, e ele vira varantus ou vrantus, e surge como um conceito próprio do direito civil, que tem que ver com o tratamento do risco em negócios jurídicos, uma limitação de possibilidades de futuro dentro de um negócio jurídico, ou seja, ou se paga a dívida, ou a dívida será satisfeita através da garantia. Não existe. É uma forma de tratamento da complexidade, de tratamento do risco e de exclusão de outras possibilidades. E assim surge o conceito de garantia dentro do direito privado. O seu uso, contudo, no direito público é muito recente. E os primeiros textos que vão fazer referência ao termo garantia são de Benjamin Constant e de Pierre-Claude Dannou. São obras do início do século XIX, e elas vão tratar do conceito do que seja uma garantia ou por que o direito deve ser protegido. Esse termo é utilizado na Declaração, foi utilizado também na Constituição Americana para se referir às cláusulas federativas, à forma republicana e federativa, mas ele toma uma nova acepção no século XX. O direito passa a ser representado como algo protegido, e para ser protegido, necessariamente, deve estar sob ameaça. E o que pode ameaçar o direito, o que pode proteger o direito? É interessante quando nós tomamos os conceitos do próprio Dannou ou do Benjamin Constant sobre o que fossem as garantias dos direitos, porque muitas vezes os seus conceitos de garantia se confundem com o próprio conceito de direitos fundamentais. Mesmo autores modernos e atuais não têm a preocupação com essa distinção entre o que sejam garantias e o que sejam efetivamente direitos fundamentais. Eu parto do conceito lumaniano dos direitos fundamentais, isso do primeiro Luhmann, dos direitos fundamentais como instituições, ou melhor, dos direitos fundamentais como organizações que são competentes para realizar a possibilidade de estruturação da sociedade moderna funcionalmente diferenciada. Isso significa, em termos práticos, que os diversos âmbitos da sociedade podem estabelecer conexões através dos direitos fundamentais. Se nós tomamos, por exemplo,
o direito à personalidade e ao desenvolvimento da personalidade, isso é o que permite, isso é o que protege o desenvolvimento da interioridade do indivíduo na sociedade moderna. Se nós, por exemplo, tomando dentro de um princípio da propriedade privada, um direito fundamental à propriedade privada, um direito fundamental da propriedade privada, ele permite esse arranjo estrutural entre direito e economia, e um conceito próprio da economia. O bem vai existir economicamente e ser representado juridicamente e assim permitir o fluxo da comunicação no interior da sociedade. Se isso são direitos fundamentais, o que é capaz de protegê-los? E de que ameaças eles estão sendo protegidos? O primeiro ponto, dentro do primeiro 1.1.1.1, então seria exatamente a ameaça ao direito. Quais são as ameaças que a sociedade estabelece para o direito? Ou como é que o direito pode ser ameaçado? Se os direitos fundamentais, especificamente, são responsáveis por esse arranjo estrutural da sociedade, a maior ameaça capaz de erradicar o bem protegido pelos direitos fundamentais, então, seria a dediferenciação, o cancelamento da diferença entre os sistemas sociais. Os direitos fundamentais protegem a diferenciação social. Protegendo a diferenciação social, eles permitem o desenvolvimento da sociedade na forma como nós conhecemos, com âmbitos da sociedade mediados, ou seja, com meios próprios, como economia, ciência, educação, a família, permite que esses sistemas possam interagir entre eles e se intercomunicar. A diferença entre esses sistemas é justamente o seu nível de independência comunicativa. O que é capaz de destruir essa independência comunicativa é o cancelamento desses mesmos direitos fundamentais. Muito bem. Então, o papel das garantias seria qual? No seguinte aspecto, direitos fundamentais protegem a diferenciação, que só é possível a partir do estabelecimento de expectativas em relação ao horizonte de possibilidades, de expectativas em relação ao futuro. Um sistema de proteção dos direitos fundamentais deveria ser necessariamente um sistema de restabilização das expectativas normativas em relação ao futuro, que são constitutivas desses mesmos direitos. Se nós tomarmos um conceito de garantias traçado pelo Ferraioli, ou traçado por autores que se autodeclaram garantistas, esses conceitos são procedimentalistas e falam de procedimentos que possibilitam a proteção do direito, como tutelas especiais. A declaração do estado de coisas constitucional é tida como uma nova tutela de proteção dos direitos. Mas, em níveis estruturais, trabalhando a partir de uma teoria dos sistemas sociais, a proteção do direito ela só é possível como uma expectativa de restabilização de expectativas normativas. São expectativas sobre expectativas que tornam-se capazes de restabilizar, realizando o sentido normativo delas próprias. O que
isso significa? As expectativas podem ser diferenciadas entre normativas e cognitivas. As expectativas cognitivas não são resistentes à frustração, ou seja, expectativas como aquelas do conhecimento científico, elas são falseadas diante de descobertas e de novos conhecimentos. Até aqui, nada de novo. Expectativas normativas são expectativas resistentes à frustração. O que diferencia a expectativa própria do direito é exatamente essa resistência. O papel das garantias deve ser necessariamente tornar mais resistente alguns tipos de expectativas. Quando, por exemplo, nós falamos num direito à vida e a sua procedimentalização legal, como a tipificação do homicídio ou de outros tipos de violência, se estabelecem expectativas que não se frustram diante do genocídio. A Constituição americana foi escrita numa sociedade escravagista e tinha a liberdade como um bem maior. E essa liberdade, como expectativa, se mantinha apesar da escravidão. E é simplesmente isso que significa uma expectativa ser resistente à frustração, é que ela possa conviver com a violação. E o direito convive todos os dias com a sua própria violação. O papel da garantia não é jamais elidir a possibilidade de violação do direito, mas sim estabelecer expectativas que sejam mais resistentes à violação do que em outros tipos de direito. Regras de direito tributário podem ser canceladas sem frustrar maiores expectativas de futuro. Direitos fundamentais estruturam a forma da sociedade moderna. Nós não podemos conviver com o cancelamento do direito à vida, com o cancelamento do direito à liberdade ou com o cancelamento do direito à probidade administrativa, por exemplo. Essas expectativas precisam ser reforçadas nesse horizonte de possibilidades. E é isso justamente que fazem as garantias. Esse é o meu ponto 1, o 1.1.1.1. O 2 é justamente como o direito administrativo se estabelece como direito público e como o direito administrativo dá origem a uma série de conceitos do direito fundamental ou de direitos fundamentais em espécie que são protegidos por garantias. Interessante nós percebermos, e o Foucault trabalha essa ideia, passa por essa ideia no seu É Preciso Proteger a Sociedade, e também nós vamos encontrar no próprio Staatslehre, a ideia de que a criação da burocracia estatal está associada à criação dos exércitos mercenários, à troca do sistema de honra típico da Idade Média pelos exércitos pagos. Obviamente, ter exércitos pagos demandava pequenos reinos ou feudos que contratassem aqueles exércitos, uma estrutura capaz de realizar o pagamento, de administrar pagamentos, contabilizá-los, de gerenciar a logística, a burocracia emergente, titularizadas, a forma de educação tem tudo, porque esse período da Idade Média, principalmente a educação superior, as universidades estavam diretamente ligadas à igreja e tinha dificuldade com e o curso a própria
um curso de direito que preparava o indivíduo para aquelas atividades da vida civil. Não tinha ainda uma ideia de Estado. Quando surge justamente esse movimento. Diego, nós estamos agora com um problema na questão da internet, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um elemento diferenciado agora, até para que a gente possa garantir a total, a melhor transmissão possível acerca das informações. Eu vou fazer o seguinte, Ricardo Bezerra, eu vou lhe apresentar, eu vou dar início à sua live, e depois a gente complementa com a fala, tá, do Diego Vasconcelos, exatamente em decorrência dessa problemática relativa à própria internet, tá? Então, eu queria apresentar agora o nosso jurista, Ricardo Bezerra, que é muito atuante na área jurídica, tendo lançado diversos livros e publicações na área jurídica, inclusive referente ao tema ora abordado, sendo muito ligado à área cultural, denominado Licitação e Cultura, né? Esse livro atua como advogado público do Estado da Paraíba, respondendo pelo Departamento Jurídico da Fundação Espaço Cultural do referido Estado. Então, ele vai falar sobre a temática dispensa de licitação. Então, o Ricardo ele vai fazer toda essa colocação acerca da temática, e lá na frente a gente volta para tratar dos assuntos de direitos humanos, também fazendo as considerações finais do Diego Vasconcelos, e também aí o próprio Ricardo, ele já vai fazer também as suas considerações acerca também do assunto, e como as matérias são correlacionadas, a gente já vai estar fazendo esse bate-bola bem legal acerca do direito constitucional e direito administrativo. Ricardo, a palavra é sua. Agradecer ao presidente Roberto Victor pela oportunidade de estarmos aqui representando a Paraíba, a você por essa excelente mediação em todas as lives da academia, e parabenizar o doutor Diego pela aula que nos proporciona aí com essa introdução do direito constitucional. Mas quando a gente ouve toda essa explanação constitucional, que ele começa a adentrar no direito administrativo, ele faz uma citação de uma palavra específica chamada burocracia. E eu quero iniciar por ela, porque a burocracia, por mais que a gente tenha rejeição a essa palavra, mas ela é de suma importância para o dia a dia do administrativo. Quando nós buscamos, dentro dos direitos fundamentais, tem dois itens que eu quero chamar a atenção. Um deles é fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Isso nos coloca na posição de fazer aquilo que está previsto e não fazer o que está proibido. No campo do direito administrativo, essa colocação é muito importante porque os atos administrativos, eles precisam de respaldo legal. E é esse respaldo que vai dar sustentabilidade aos atos administrativos. Um outro item dos direitos fundamentais chama-se o acesso à informação. É importantíssimo, quando nós trabalhamos essa tese do acesso à informação, onde o órgão público ele tem que transmitir, ele tem que deixar para a comunidade todas as possibilidades de acesso às informações. Então, esses dois pontos eles são cruciais, ao meu ver, na dinâmica do direito administrativo, quando nós adentramos na parte das licitações. Chegando aí aos direitos sociais, que vão realmente dar suporte às licitações, nós temos a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Tudo isso, numa sistemática de governo, ela
tem que ir para uma licitação. Mas hoje eu quero fazer um adendo específico ao item saúde. Vai ser o meu foco, a questão do item saúde dentro do processo da administração pública de licitação. O que nos permite a administração, dentro do direito constitucional, dentro da Constituição, é que no capítulo que trata da administração pública, no artigo 37, estabelece os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sem esta conjunção, sem estes princípios, a administração pública não consegue se estabelecer. Ela não consegue dar a vida administrativa da maneira correta. E quando nós passamos para esse artigo 37 da Constituição, nós entramos no inciso 21, que licitação pública para obras, serviços, compras e alienação. Essa licitação, ela traz como princípio a igualdade de condições às pessoas que queiram licitar. E que para elas haja a qualificação técnica e econômica. Nós temos aí os prestadores de serviços públicos, pessoas jurídica pública ou privada, que vai responder por danos a terceiros. Isso é muito bom frisar, porque não é o fato de uma licitação ser feita que não haja essa obrigatoriedade da prestação do serviço de forma eficiente, que não venha causar danos, porque esse dano sendo causado tanto pelo órgão público quanto pela pessoa jurídica privada, ela vai ocasionar uma ação regressiva para a clientela. Nós temos aí outro ponto, a questão do controle interno, a CPL, parecer jurídico e gestor de contrato. Quando nós vamos ao controle interno, o órgão ele precisa ter as suas estruturas que vão dar embasamento legal. A CPL é um órgão de controle interno. O parecer jurídico é também de controle interno, porque ele vai estabelecer a condição ou não de haver o referido contrato. E uma figura ímpar que as pessoas esquecem, que é muito importante, chama-se gestor de contrato. É uma figura que está desaparecida e que ele detém um poder muito grande em suas mãos, conforme o artigo 67 da Lei 866/93. Esse gestor de contrato, ele poderia servir como controle absoluto na tramitação dos processos para não chegarmos à situação que estão aí hoje, em termos de saúde, por isso que eu puxei o tema saúde, como uma calamidade nas licitações públicas. Então, é muito importante que se observe essa questão do gestor de contrato. E outra coisa que se vê no processo administrativo das empresas que vão ser contratadas chama-se o CNAE. Eu estou tentando aqui ser pontual em coisas que, na administração pública, esses itens fazem a diferença nas licitações. E que, infelizmente, na prática do dia a dia, há um verdadeiro descumprimento dessas fases processuais. Então, como o tema trata-se de dispensa de licitação, eu puxei esses pontos para ressaltar a importância desses itens que realmente conseguem dar o embasamento às licitações. Mas quando nós vamos
as ressalvas da licitação, porque a licitação, tanto faz você licitar R$1 ou R$1 milhão, deveriam todos os atos serem assim. E o inciso 21 do artigo 37 trata das ressalvas, é onde vai entrar as dispensas de licitação e as inexigibilidades, que são os gargalos da administração pública. Quando nós entramos nessa parte, vamos observar que existe aí uma contratação direta. Quando eu vou para esse lado da ressalva, o problema é que nossa legislação ela dá muitas ressalvas, e são nessas ressalvas que as pessoas de má-fé se aproveitam. O Tribunal de Contas da União, através do seu presidente essa semana, cita que, em época de pandemia, aproveitam para os enriquecimentos ilícitos. Infelizmente, é uma realidade, porque nós temos um compromisso de gestores públicos que, quando adentram em suas campanhas, extrapolam o sentimento de lealdade e honestidade para com a administração pública. Mas, infelizmente, na prática, as coisas se invertem. E quando nós temos uma situação de calamidade pública como esta que nós vivemos, da saúde, nós nos deparamos com a Polícia Federal, que mal começou a pandemia, já está nas ruas, levantando, prendendo, por causa de fraudes nas licitações de dispensa. São contratações diretas. E eu coloco que, quando o legislador, quando o executivo abre um decreto, publica um decreto de calamidade pública, aonde permite que gestores contratem sem a devida procedência licitatória, uma figura importante deveria existir neste processo de contratação. Chama-se o Ministério Público. Era importantíssimo que toda a legislação que permitisse a contratação direta emergencial no foco que nós temos da saúde, que houvesse o acompanhamento do controle externo por membro do Ministério Público. Porque quando você faz isso, você começa a impedir determinados atos futuros. Porque é muito fácil você fazer transações hoje de bilhões para ser apreciado daqui a anos pelos tribunais de contas. Então, era necessário que houvesse um controle externo, já que o Tribunal de Contas não entra de imediato nesse controle externo, que houvesse a presença de um membro do Ministério Público, porque os tribunais têm um Ministério Público de Contas, que ele acompanhasse essas vultuosas contratações diretas para tentar inibir o que nós temos hoje. Enquanto os governos são saqueados por contratações diretas de formas fraudulentas, nós temos inúmeras empresas e os próprios membros da sociedade em campanhas solidárias tentando ajudar os mais necessitados. E quando nós vamos aos mais necessitados, buscando o amparo da Constituição, são os mais prejudicados. Porque, infelizmente, nós temos um descontrole administrativo nas contratações diretas de bilhões, aonde o gestor público não cumpre parte do que está exposto na legislação. E eu tiro porque o gestor de contrato ele tem uma responsabilidade ímpar para com a tramitação de um processo administrativo, mas é uma figura totalmente esquecida dentro do processo administrativo de licitação. E, com isso, nós andamos pelo aspecto do processo administrativo, que ele tem que ser isonômico, ele tem que dar oportunidade e tem que ter publicidade. E o que nós temos são, nas contratações diretas,
praticamente inexistência de publicidade. Porque são pessoas que são contratadas rapidamente, de formas direcionadas, com quinais, como nós temos visto, pessoas vendendo equipamentos hospitalares com quinais que não são compatíveis com o produto que ele está vendendo. Uma intermediação absolutamente fraudulenta. Será que o gestor público, ao autorizar, ele não verifica que o KNAI não corresponde à atividade? É um direcionamento. É lógico. Será que o parecer jurídico não verifica o KNAI de quem está sendo contratado? Por que pessoas que têm pendências judiciais entram em contratações milionárias, como tem o caso do Rio de Janeiro, totalmente já amparados por fraudes? Então, é lógico, se eu vou por este caminho, eu não vou encontrar outra coisa que não seja uma fraude. Porque se eu estou lidando com pessoas que vão fazer contratos de bilhões, aonde a empresa não tem lugar, não existe, o KNAI não corresponde, ora, e eu ainda tenho mais um pré-requisito de fazer pagamento antecipado nessas condições de calamidade. Isso é um manjar dos deuses para quem quer tratar de forma fraudulenta a administração pública. Então, é impossível que a administração pública permaneça com esta visão, com este vínculo. Infelizmente, atribuo à nossa classe política a permissividade de atos permanentes de corrupção, porque eles não enfrentam cortar na própria carne. Então, quando você vê tanta fraude, é porque a legislação ela não é efetivamente cumprida. Vem o ministro do TCU, o nosso paraibano, Vital do Rego, o ministro coloca as irregularidades em comissões que tratam da saúde, não tem um médico, não tem um infectologista, não tem ninguém da área vinculada. Como você pode tratar de algo se você não tem alguém específico da área? Então, esses requisitos levam às chamadas fraudes processuais administrativas. Aí nós temos, no artigo 26, questões que precisam ser colocadas em termos das contratações. Razão da escolha. É um item importantíssimo que também é desvalorizado até mesmo nas investigações dos tribunais de contas. Por quê? A razão da escolha é feita de forma aleatória. E por isso que abre esse leque de opções. Justificativa de preço. Em uma pandemia, você vai ter a colocação de preços diferenciados, mais caros, porque todo o mundo é uma globalização de procura de produtos nessa área, então o preço cresce, vai subir, mas existe uma busca de mercado que ela tem que ser investigada para saber até onde esse superfaturamento vai. E o exemplo maior que nós tivemos foi as ações, os processos administrativos da última Copa do Mundo do Brasil. Nós temos aí gigantescos espaços esportivos que são elefantes brancos, elefantes que não funcionam, inacabados e com bilhões de dinheiros que foram investidos que ninguém sabe para onde foi, porque para os estádios realmente não foi. Então, essa parte administrativa ela é muito complexa e quando nós vamos ver a formalização de um processo, mesmo que você venha para uma contratação direta, que tem que ser mais rápida, mas ela tem uma requisição do ordenador da despesa, ela tem uma indicação de recursos orçamentários, autorização ou ratificação do gestor. Quando você vai para autorização ou ratificação do gestor, é inadmissível que um gestor público diga que uma licitação teve fraude e ele não sabia.
Se é ele quem assina. É impossível. Essa visão de que o gestor não sabe de nada, não viu, não pegou, essa cultura do não enxergar do gestor precisa ser combatido. Mas combatido de forma séria. Porque é impossível que alguém autorize algo e não saiba o que é que está autorizando. O ato que define as condições de contratação, comprovantes de publicidade, documentos de habilitação. Quando eu vou habilitar alguém para um processo, mesmo de contratação direta, eu tenho que analisar o KNAI dele, as condições dele, o suporte financeiro dele. Então, se eu vou fazer uma entrega de bilhões para uma empresa que tem um contrato estabelecido de empresa de R$1.000 e que não atende aos requisitos, é lógico que essa pessoa não tem condições de arcar. Porque o que acontece muito na administração pública é o favorecimento de atravessadores. É onde surgem as empresas com KNAIs equivocados, errados, e que possibilitam, e nos casos emergenciais, das contratações diretas, das dispensas, essas fraudes que nós estamos aí presenciando. O parecer jurídico é inadmissível que os pareceres sejam concedidos e os advogados e os procuradores e os assessores não sejam responsabilizados pela emissão desses pareceres, porque a lei atribui a responsabilidade. E as publicações, que é o que vem realmente nos trazer. Aí vem justamente a Lei 13.979, 2020, que traz as medidas de enfrentamento ao coronavírus. Ora, medidas de favorecimento, eu não digo de enfrentamento, eu digo de favorecimento, porque quando você abre as possibilidades, inclusive, de pessoas inidôneas poderem, em situações como esta, participarem e contratarem com a administração pública por serem fornecedores exclusivos do produto, nós estamos aí proporcionando a continuidade das fraudes. Então, nas dispensas de licitação, nós temos, infelizmente, essas colocações que são bem imprecisas, né? Porque permite a contratação de empresas apenadas. Essa é uma grande situação que caracteriza a fraude. E nós temos a dispensa, que traz essa contratação direta. Dentro das ressalvas, nós temos as inexigibilidades, que é um outro setor que também ocasiona grande celeuma e que não atende a muitos requisitos legais que não são vistos pelos auditores de tribunais de contas. Então, nós vamos aí ter o artigo 17, que traz inúmeros motivos de contratação que são feitos pela administração pública, são elencados, são exaustivos, não podem mais, o gestor não pode acrescentar mais nada. Mas quando ele vem para essa parte de contratação direta, realmente ele surge com essa disparidade. E situações de emergência é onde entra motivo de licitação frustrada, dispensa por contratar com entidades da administração pública, contratação de pequeno valor, dispensas, ausência de interesse. Então, são um leque de situações. E é dispensável a licitação para obras e serviços, para outros serviços. Aí nós vamos a um outro leque que abre caminho para essas contratações indesejáveis, e surge a súmula 250 do Tribunal de Contas da União, que diz: a contratação de instituição sem fins lucrativos, que é um outro problema, quando você passa a contratar com instituições como o IABAS, todo mundo joga porque a instituição não tem fins lucrativos. As instituições sem fins lucrativos é uma mera fachada para certas atividades, porque
a instituição sem fins lucrativos, ela vai apenas não remunerar os seus dirigentes, mas ela traz um complexo financeiro muito grande e uma forma de desvirtuar todas as contratações administrativas. Eu estou tentando ser bem pontual e, na hora que precisar, Vossa Excelência pode aí intermediar. É um ponto que eu queria da súmula 250 sobre as instituições. Partimos para a outra parte das ressalvas, que é os procedimentos de inexigibilidade, que nós temos também uma caixinha preta, que são as contratações artísticas, né, que é um outro problema grande no processo administrativo. E, com isso, eu faço apenas uma ressalva de que é preciso que a administração pública, que os gestores tomem assento em suas cadeiras, não com propagandas políticas aonde o princípio administrativo, aquelas regrinhas básicas do início, quando se cita que a administração, os princípios é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sejam a cada dia, a cada hora, enfrentadas pelos gestores e pelos políticos que nós temos para dar sustentabilidade às necessidades básicas do cidadão. Porque a Constituição ela está para amparar os direitos sociais, aqueles elencados, aonde a base da população, a democracia, se fortalece com o cumprimento do estatuto legal que ela dispõe. Se o estatuto político instalado, democrático, não cumpre suas obrigações, evidentemente que a democracia ela passa a ter, no campo administrativo, a insustentabilidade, porque apenas caminhos de fraudes vão surgir nas contratações irregulares. Essas eram as pontuações que eu passo agora a Vossa Excelência para que o nosso mediador possa aí transcorrer com algumas posições. Eu queria agradecer, Ricardo, foi assim muito esclarecedora a sua fala, a sua exposição, até porque você abrangeu tudo, né? Todos os aspectos da licitação, falou das possibilidades de dispensas, as implicações e também dos malfeitores, né? Que se utilizam do processo para se valer, para ganhar vantagem em detrimento do interesse social. Antes mesmo da gente entrar nessas discussões, que eu vou voltar já com perguntas para você, eu queria esclarecer aos internautas que o nosso expositor Diego Vasconcelos ele teve um problema na internet, provavelmente houve rompimento do cabo da fibra ótica, provavelmente porque simplesmente ele desconectou e não teve mais condição de retomar. Então, qualquer coisa, se houver alguma dúvida, mande os questionamentos, que nós vamos estar dando um jeito de encaminhar para ele e depois comunicar a vocês aqui mesmo, aqui no nosso grupo, acerca das respostas respectivas às perguntas. Mas, retomando, Ricardo Bezerra, eu queria fazer uma indagação para você. A gente vê todo esse panorama e a gente fica fazendo uma reflexão, né, acerca do o que seria melhor, sobre a efetividade do Instituto da Licitação. E eu vejo também que, muitas vezes, você, como uma pessoa que atua muito na área, né, eu queria saber como que você, que já tem essa experiência, quais são as dicas que você dá para os próprios gestores, né, eles conseguirem alcançar realmente a finalidade da licitação, que seria a questão do bom preço, o melhor produto com bom preço, e tem situações que muitas vezes implicam em responsabilidades, né, perante tribunais de contas e outras coisas mais. Isso aí é uma pergunta. A outra pergunta é no campo da própria fiscalização mesmo, tá? Olha, o CNMP, agora, se não me engano, foi essa semana, ela estabeleceu uma recomendação conjunta 2/2020,
que estabelece o seguinte, dentre outras coisas, ele fala que tem que ser respeitada, na verdade, as atribuições de cada, políticas de cada prefeitura, de cada estado. Então, ou seja, ele fala assim, gente, eles estão tendo decisões no campo político, então nós temos que respeitar as decisões administrativas, certo? Que estão sendo tomadas no momento da pandemia. Você acha que isso não seria uma inércia do Ministério Público, no sentido, nesse momento excepcional, de buscar o combate, principalmente à corrupção? Até porque, nesse momento, é que o Ministério Público deveria estar em cima para fiscalizar, para saber se os respiradores que foram comprados, eles estão ali, se eventualmente, se os hospitais de campanha que foram montados, se eles estão efetivamente materializados aí conforme as compras. Você não acha que existe uma inércia por parte do poder público no momento que a sociedade mais necessita dele? Eu pego suas palavras e volto para aquela partezinha que eu falei. Quando você entra em um processo licitatório normal, você realmente tem um trâmite mais lento, mais burocrático, que lhe dá a oportunidade de colher mais informações. Quando você vai para uma dispensa que os procedimentos são rápidos, você entrega ao gestor um cheque em branco, porque ele vai administrar conforme o entendimento dele. Há um vínculo para que seja colocado para a saúde em termos de pandemia, sim, concordo plenamente, ótimo. Vai atender a classe, ao cidadão que precisa, concordo plenamente. Porém, essas contratações diretas, elas vão surgir para um outro item. Quando você faz a contratação direta, que você pega, como eu citei o exemplo do Rio de Janeiro, você pega uma pessoa que já está, que existe possibilidade de você estar condenado, que você não pode participar, e é colocado para que você participe de um processo licitatório, que você vai ser contratado diretamente, sem observar se o seu CNAE permite que você possa realmente contratar, se a empresa suporta, nós temos o controle interno, apenas o controle interno administrativo. Por quê? Porque vai para a CPL, vai fazer o registro, vai para o parecer jurídico, o gestor de contrato ele não aparece porque a função do gestor de contrato, pelo artigo 67, é a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração. O que se vê é, no caso das pandemias, onde foram comprados vários equipamentos da China, os equipamentos vêm por atravessadores, que não tem CNAE que comporte essa transação. Quando chegam, eles são entregues. Quando são entregues, não existe a participação do gestor em face ao gestor de contrato, que é aquele que vai realmente verificar, fazer o controle absoluto interno do procedimento. Por isso que uma das sugestões, quando eu falei, você disse dicas, para esse tipo de contratação emergencial, urgente, de calamidade, era fundamental a participação imediata na abertura do processo do Ministério Público de cada estado, de cada município que esteja atuando, para que ele permita ter, pelo menos, um regramento, um controle externo, básico, para que não haja essa corrupção endêmica, como aconteceu agora no país. É de norte a sul, leste a oeste, todo mundo quer colocar calamidade pública no seu estado, todo mundo quer colocar, não pelo fato
Não pelo fato simplesmente de que eu vou colocar para roubar. Não, existem pessoas honestas, mas tem muita gente se aproveitando do momento. E este é o grande problema, porque o controle externo dos tribunais de contas só vai acontecer a muito posterior. Não é agora. Então, agora, como não existe um controle externo, a participação do Ministério Público de contas, de preferência, em cada abertura de um processo desse, seria uma grande valia em prol da comunidade, em prol do cidadão brasileiro, porque nós temos aí estados em situações terríveis. E o que falta no Brasil? Planejamento. A China, onde aconteceu, aonde nasceu o problema, em 10 dias a China fez um grande hospital. 10 dias. O Brasil tomou conhecimento do problema, não se organizou a contento, agora que alguns hospitais estão sendo entregues. Será que nós não temos capacidade tecnológica, capacidade de construção, de fazer, já que na China a coisa aconteceu muito anteriormente, a gente já sabia do que vinha, e não conseguimos fazer a metade do que a China fez? Em termos de construção de hospital de dar, nós temos aí, aqui ao lado, Rio Grande do Norte, uma situação caótica. 100 pessoas numa fila esperando uma UTI, porque não tem gente morrendo, porque há míngua. Existe a responsabilidade do Estado? Para mim, existe. A responsabilidade do Estado está implícita em não ter se planejado, não ter se equipado ao momento que ela teve, do início da pandemia até quando começou efetivamente em nosso território. Então, a responsabilidade é implícita. Mas os gestores, o Brasil precisa acordar e exigir os seus direitos. Sem vandalismo. Exigir o direito e representar todos que estejam de forma corrupta adentrando nesse sistema sem dar assistência às garantias fundamentais que estão instaladas na Constituição Federal. Então, para mim, eu iria por essas decisões de encaminhamento. Não sei se cheguei a responder. Não, respondeu perfeitamente. Então, Ricardo, eu gostaria agora que você fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos, para a gente já partir para a parte final dessa nossa live. As considerações, vamos aqui traduzir de que o ente público, a administração pública, não está apenas para servir aos grandes mandos da política. A administração pública, ela está para servir ao povo. E sendo uma legislação amparada no artigo 37 da Constituição, que requer legalidade, então tudo tem que ser feito na legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, esses requisitos precisam estar plenamente absorvidos para que as responsabilidades não fiquem soltas, porque os tribunais de contas precisam cada vez mais conseguir minorar a dor do povo através de decisões rígidas, que, infelizmente, ele não pode impor a aplicação da decisão, porque essa decisão do Tribunal de Contas vai incorrer em um processo judicial implantado pelos procuradores através da Justiça, não é diretamente o tribunal não tem esse poder de sanção, mas que sirva e cada vez mais consiga fazer com que aquilo que foi retirado do povo seja devolvido para que não se tenha cada vez mais a concepção de que ser político é bom porque político você consegue angariar fundos e não responde por suas
ilicitudes administrativas. Essa impunidade tem que acabar. Olha, eu queria agradecer mais uma vez, Ricardo, pela brilhante exposição. E dessa forma, com as brilhantes exposições dos juristas Diego Vasconcelos e Ricardo Bezerra, chegamos ao final. Caiu. Naquele quadradinho vermelho, clique lá. Se gostou, dê uma curtida, dê um joia. E também acompanhe nossa programação todas as quintas-feiras. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado pela participação e pela esplendorosa exposição. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. É a ABD conectada em você.